Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus, né, por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós. Temos que estar sempre alegre com esse Deus maravilhoso, né? Hoje eu quero deixar aqui uma mensagem falando da loucura que é o evangelho para o mundo, né? O mundo olha para o evangelho como loucos. Foi no tempo de Jesus, né? E continua sendo, né? O homem não reconhece a sabedoria de Deus, muitas pessoas, né, não aceita que realmente é preciso andar em conformidade com a palavra, mas aqueles que são chamados, né, de Cristo, esses daí acreditam, né, em Jesus crucificado na cruz e acreditam que tem que viver uma vida reta aqui nesse mundo para que venha ter a salvação. Meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui, falando da palavra do Senhor. Os que gostarem, fiquem à vontade. Eu vou começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de falar da sua palavra e de ouvir. E peço que o Senhor abençoe cada um que vai estar ouvindo essa mensagem, que o seu Espírito Santo, Senhor, me use conforme a sua vontade e o seu querer e revele essa palavra em cada coração e que ela venha frutificar, Senhor, para a honra e glória do seu nome. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar lendo 1 Coríntios, capítulo 1, vou estar lendo versículo 21 ao 25. Diz assim, ó: Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra onde Paulo está falando para o povo de Corinto, né? Falando da loucura que é, né, o pregar Cristo crucificado. Por quê? O mundo, né? O mundo ele quer o homem quando ele está no seu natural, né, quando ele está no módulo físico, ele quer ver maravilhas, né? Ele quer ouvir falar que está entrando dinheiro no bolso, né? Se falar ali, ó, tem um local ali que tá onde a pessoa entra pobre e sai rica, aquele lugar dentro de pouco tempo você pode abrir ali um local para 10.000 pessoas que com pouco não vai ter mais espaço, né? Isso foi no tempo de Jesus, né? Foi lá no tempo de Paulo, foi lá atrás no passado e continua sendo hoje, né? Mas o evangelho ele é diferente, né? O evangelho verdadeiro, ele não nos promete riquezas físicas aqui na terra, né? O que o evangelho nos promete é salvação em Cristo Jesus. E aquele que a gente olha, né, com olhos de felicidade, de amor, foi pregado em uma cruz, né? A nossa visão é vir aqui na Bíblia, ler a história de alguém, né, ler uma passagem de alguém que foi pregado ali na cruz. E o mundo não aceita isso, né? As pessoas do mundo, eles não querem viver isso. Eles querem viver riqueza, querem grandes milagres, querem grandes buscas, né? Porque eles acham que a vida ela é só aqui na Terra. Viveu aqui, né, tem que ficar rico aqui, conquistar aqui, ser famoso aqui, porque depois não que for para o caixão não tem mais jeito. Muitos até falam, vou aproveitar a vida aqui porque a vida é curta, mas se esquece ou não sabe que a nossa vida não é curta, a nossa vida é longa. O problema é se ela será no céu ou no inferno. E nós que temos esse entendimento, né, através de uma palavra lida e o Espírito Santo revelando em nosso coração, temos entendimento, precisamos buscar esse Cristo que se entregou na cruz por amor a cada um de nós, né? Para que a gente tivesse direito à salvação. Não porque nós somos merecedores, mas sim porque ele nos amou primeiro, né? O nosso Deus, nosso Senhor Jesus, olhou o povo,
e falou: temos um plano de salvação, que é o próprio Jesus se entregando naquela cruz, pagando um alto preço por cada um de nós. Que preço foi esse? Foi chicoteado, esbofetado, bateram nele, humilharam, cuspiram nele, e no final ele ainda morreu naquela cruz, por cada um de nós, para que a gente tivesse direito à vida eterna. Mas isso aí é só para os que confiam no Senhor, pois a palavra aqui até nos revela que algumas, eh, buscam, milagres, as pessoas querem ver coisas físicas, mas não aceitam Jesus como o maior milagre que existiu aqui na face da terra. Que milagre é maior que esse? Alguém que vem na cruz, se entrega por amor a todos e depois de 3 dias ressuscitado, passado um tempo, volta para o céu e volta a governar, todas as vidas daqueles que querem ir morar com ele. Porque nós sabemos que o mundo, ele vive nas coisas criadas por Deus, ele olha essa natureza, mas ele não entende isso daí, como uma grande sabedoria de Deus. Essas construções, quando você olha para o mundo, tem que ter sido algo muito sábio para ter construído, não tem lógica. Quando pega cientistas, então, que olham, que tem que ter quantidade exata de oxigênio, tem que ter tudo alinhado para que exista vida, e aí você olha, o homem diz que não acredita, que foi Deus quem construiu. Nas escolas até a gente ouve falar sobre uma grande explosão que aconteceu e dali foram surgindo as vidas. Mas nós que somos de Cristo não acreditamos nisso, nós acreditamos no nosso Deus. E o nosso Senhor Jesus fez parte dessa criação, pois ele estava lá desde o princípio, acompanhando tudo, fazendo tudo, pois ele era a palavra, o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, veio aqui, pregou a palavra, se entregou por amor a cada um de nós, para aqueles que creem, tivesse direito à salvação. Essa é a mensagem de hoje. Nós venhamos guardar, em nossa mente, principalmente esse último versículo que é maravilhoso, o 25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Os homens se acham sábios, mas eles se esquecem que quem, dá inteligências a ele é Deus. O homem diz que vai à Lua, outros mandam sonda para Marte, mas tudo isso porque Deus permite, porque se Deus não permitir, o homem não consegue chegar a lugar nenhum. A maior sabedoria que existe é para aqueles que obedecem à palavra de Deus, até porque quem não anda em conformidade com as coisas de Deus não é sábio, ele pode ser inteligente, ele tem uma inteligência humana, agora a sabedoria ela vem de Deus. Sabedoria é você entender por que você veio aqui, você entender que você é uma criação do nosso Deus, que depois de o aceitar passa a ser filho e andar em conformidade, tendo o entendimento que um dia você vai embora daqui e irá morar com ele. Essa é a maior sabedoria de um ser humano, andar em conformidade com a palavra e tendo entendimento aqui na terra, por que que vimos, tendo entendimento que nem todos serão ricos, mas o que importa é o que nosso Senhor nos concede. E assim o Senhor vai aumentando, a nossa sabedoria, aumentando, aumentando, ao ponto de conseguirmos viver bem aqui na terra com as pessoas, vivendo bem com todas as situações. Está difícil, mas você está vivendo, entendendo que isso aqui é passageiro. Então, que Deus te abençoe. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos dá entendimento, que a sua sabedoria é muito maior do que a dos homens, que a sua fraqueza é muito mais forte do que a dos homens. Os, os homens se acham fortes, mas o Senhor mesmo ali pregado naquela cruz, o seu poder era superior de qualquer homem que se acha forte aqui no poder. E peço que o Senhor abençoe a cada um, guardando, protegendo. Se alguém estiver passando por alguma dificuldade, que o Senhor os abençoe, os restaure, os dê força. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.